Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. No Mato Grosso, servidores públicos estaduais que são pais de filhos com deficiência têm direito à jornada de trabalho reduzida. A novidade foi implementada por uma lei que está em vigor desde o fim do ano passado. Saiba mais na reportagem da TV Assembleia do Mato Grosso. Adriana é mãe do Ângelo Gabriel, de 9 anos. Ele foi diagnosticado com síndrome de Dandy-Walker e já passou por mais de 50 cirurgias desde que nasceu. A rotina de cuidados de uma criança com deficiência acarreta muitos desafios ao dia a dia da servidora pública. É uma rotina um pouco acelerada, porque eu tenho que dar conta do meu trabalho como se eu não tivesse uma criança com deficiência para cuidar e eu tenho que dar conta dessa criança com deficiência como se eu não trabalhasse, né? Então, assim, gera um pouco de culpa da ausência que eu estou na vida desse filho que precisa, que a minha presença é insubstituível, entendeu? Ao mesmo tempo que levo uma culpa no meu trabalho por eu não estar dando ao máximo, né, que eu gostaria de dar, porque é importante ressaltar que eu gosto do meu trabalho, eu quero trabalhar. Mas se eu tenho outras demandas que eu não consigo atender, eu não vou ter emocional, enfim, psicológico para eu atuar no meu trabalho como eu gostaria. Adriana, Valdir, Juliana e Solaniara são servidores públicos do estado de Mato Grosso. Além disso, existe outro fator em comum entre eles. Todos são pais de crianças com algum tipo de transtorno ou deficiência. Solaniara é mãe do Marcos Paulo, de 11 anos. Por meio de processos administrativos e judiciais, ela tem conseguido redução da jornada de trabalho e percebe os benefícios no desenvolvimento do filho. Ele tem essa complexidade, né, de patologia, de transtornos, de limitações, mas isso não afetou vamos dizer assim, de uma gravidade maior ou de uma forma mais severa. Por quê? Porque nós estivemos presente na vida dele durante esses 10 anos, durante esses 11 anos dele. Pensando em garantir mais qualidade de vida para os servidores públicos que possuem dependentes com algum tipo de deficiência, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei Complementar número 607, sancionada em outubro de 2018. A lei concede a esses servidores uma redução de jornada de 50%, sem prejuízo de remuneração ou necessidade de compensação de horário. A matéria chegou à Assembleia Legislativa por meio de mensagem do Executivo. Inicialmente, a redução estabelecida era de 25%. O deputado Eduardo Botelho apresentou um substitutivo integral que ampliou a redução da jornada. Apesar da lei existir e estar sancionada desde o ano passado, os servidores alegam que o benefício não tem sido concedido pelo governo do estado de Mato Grosso. Para conseguir a redução, os servidores estão buscando o judiciário. O meu pedido está até o momento aguardando a regulamentação, está na perícia médica da CEPLAG, né? Já se passaram aí praticamente 7 meses. A gente sabe que a lei do Estado rege que seja dada uma resposta em até 120 dias. Até o momento ainda a gente não tem um parecer nem favorável nem desfavorável. E para a gente assim, deixa um estado de ansiedade, um pouco com medo, de receio, porque há uma necessidade. O governo do estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, a CEPLAG, informou que para ser regulamentada, a lei precisa de um decreto, que está em fase de tramitação aqui no governo. Não foi informado um prazo para que esse processo de regulamentação seja concluído. A Lei Complementar 607 é resultado de uma mobilização de pais e parentes de pessoas com deficiência. Essa mobilização teve início há quase 10 anos e resultou, antes da lei, na aprovação de uma emenda constitucional. E essa lei, ela foi construída com todos os poderes e com a sociedade civil. É uma lei que foi construída
dentro dessa Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós fizemos uma mobilização grande, tanto para o Legislativo, viemos na Assembleia, falamos com vários deputados, eles foram super sensíveis, a Assembleia ela comprou a nossa causa, né, por ver a importância disso para a saúde pública, tanto, né, da pessoa com deficiência como para a saúde mental, saúde emocional do servidor. A lei ela é muito explícita no objetivo dela. Então, ela tem de forma bem clara quais são as premissas para a implementação. Então, que seria a necessidade da perícia. E já existia a emenda constitucional anterior, que foi implantada no Estado. Vários servidores conseguiram benefícios usando a emenda constitucional anterior. E quando essa emenda constitucional funcionava, não havia necessidade de regulamentação. Por quê? O servidor ele entra com o pedido, ele acompanha o pedido com diversos laudos médicos e aí é encaminhado para a perícia. Na perícia, o que vai se checar? Se realmente aqueles laudos estão corretos e se existe a patologia no dependente, né? Os pais aguardam com expectativa os encaminhamentos do governo do estado para que a lei possa, de fato, mostrar a que veio. Nesses 5 meses que voltamos a trabalhar com a carga horária de 8 horas por dia, eu já percebo as perdas que ela teve e de todo o seu desenvolvimento, de todos esses 8 anos que nós batalhamos, você vê em 5 meses as perdas que tem pela falta desses estímulos. Porque você deixa de trabalhar um período, mas isso não quer dizer que você tenha uma improdutividade, uma produtividade baixa. Pelo contrário. E durante todos esses 10 anos de redução de carga horária, a minha produtividade ela sempre foi alta em decorrência da minha saúde emocional, da minha saúde mental. Então, eu acredito que os gestores, eles têm que observar essa lógica. Porque o servidor, ele com a saúde mental equilibrada, uma saúde emocional equilibrada, ele vai produzir muito mais no trabalho. A Assembleia Legislativa tem acompanhado a questão. O deputado Paulo Araújo recebeu o grupo de pais recentemente e se comprometeu a fazer a interlocução com o governo do estado. Um projeto de lei em análise no Senado quer inserir na legislação a proteção aos polinizadores, que são fundamentais na produção de alimentos. Além de insetos como abelhas, algumas aves e até mamíferos são muito importantes no processo de polinização das plantas. E esses bichinhos são muitas vezes atacados e mortos por agrotóxicos. Veja na reportagem da TV Senado. Imagine um mundo sem abelhas. A gente não para pensar nisso, mas um mundo sem abelhas é também um mundo sem melões, laranjas, limões, maçãs, maracujás. As abelhas são as responsáveis pela polinização de quase todas as flores que geram essas frutas. São as chamadas culturas dependentes, já que são as abelhas que fazem a fecundação das plantas. Em maior ou menor grau, elas auxiliam 60% da fertilização das quase 150 espécies de plantas cultivadas para alimentação humana e animal. Um serviço que elas prestam de graça, mas que os economistas calculam em 350 bilhões de dólares. A soja, ela pode ter um acréscimo de polinização pelo menos de 19%. Muitos vão falar a soja é autopolinizável. Ela é autopolinizável, mas quando você acrescenta a polinização da abelha, você vai aumentar a capacidade produtiva. E isso representa tamanho de grão, quantidade de potencial de óleo e assim vai. Mas as abelhas estão sumindo. No hemisfério norte, o distúrbio do colapso das colmeias tem feito a população de milhares de caixas de abelhas desaparecerem misteriosamente. Não se sabe a causa. Ela vai definhando até desaparecer. Aqui no Brasil a gente não tem esse fenômeno. O que a gente vê muito aqui no Brasil é essa questão da mortalidade por agrotóxico, que mata em 24, 48 horas. E põe mortalidade nisso. O senador Lazier Martins cita que 500 milhões de abelhas morreram no país desde dezembro, 400 milhões só no Rio Grande do Sul, seu estado de origem.
Para tentar aumentar a proteção aos polinizadores, que abrangem não só as abelhas, mas também vertebrados como beija-flores e morcegos, o senador apresentou um projeto que altera 4 leis sobre meio ambiente e agrotóxicos. Ele explica um dos pontos da proposta. Me surpreende que nós não tenhamos até hoje uma legislação objetiva, cabal, orientadora como essa. Restringir a propaganda sem explicar que não faz mal à abelha, por exemplo, que tenha no receituário. O projeto do senador não prevê a proibição de substâncias químicas, mas ele não vê solução que não seja o banimento de alguns defensivos agrícolas. O nosso caminho é copiar o que a França fez há algum tempo atrás. Simplesmente proibir, porque se faz mal, por que continuar permitindo? Os vilões apontados são os pesticidas à base da substância fipronil e também os chamados neonicotinoides, que têm nomes estranhos como clotianidina e imidacloprido. Essas substâncias estão sendo reavaliadas pelo IBAMA, que em 2012 limitou sua aplicação aérea às culturas de algodão, soja, cana-de-açúcar, arroz e trigo. Os países desenvolvidos começaram a rever os seus esquemas de avaliação de risco depois de 2008. Por quê? Foi a primeira vez que aconteceu um grande acidente na Alemanha, que envolveu, inclusive, um neonicotinoide, foi, inclusive, o que trouxe essa questão toda dos neonicotinoides. Houve o plantio de sementes tratadas com neonicotinoide. Até então, ninguém não se preocupava muito com a relação do tratamento de sementes, porque ninguém imaginava que essa poderia ser uma forma de exposição das abelhas. A aplicação aérea, já banida na Europa, é vista por especialistas como um grande problema. Pesquisa realizada pelo projeto Colmeia Viva, patrocinado pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, constatou que mais da metade das abelhas contaminadas pelo uso incorreto de agrotóxicos na lavoura tem relação direta com a pulverização aérea. Para você controlar pragas nas grandes extensões de culturas que nós temos, evidentemente que quando você faz uma aplicação aérea, o custo é bem menor. Então, isso implica, evidentemente, em valores econômicos. O ideal era não ter a pulverização aérea, isso era o ideal. Mas eu penso que hoje, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande em termos de produção agrícola se a gente eliminar a pulverização aérea. Tem determinadas substâncias, determinados produtos que eles têm já previsto na sua bula como obrigação do agricultor que ele promova avisos de pulverização num raio de 6 quilômetros com 48 horas de antecedência para que os apicultores possam promover práticas de proteção das abelhas. A falta de conhecimento da atividade de apicultura no entorno foi um fator crítico que acabou originando essas perdas nesses casos. Nesse sentido, a gente estruturou um plano nacional de boas práticas da relação agricultura-apicultura que olha tanto para o uso correto dos defensivos como a formalização do pasto apícola. O que isso quer dizer? Que a área onde a abelha está voando precisa ser a área onde a abelha forrageia, que é um outro termo, precisa ser um fato combinado e comunicado entre agricultor e apicultor. Os planos de saúde são campeões no ranking de reclamação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. E metade delas diz respeito ao aumento de preços. É que a Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelece que o reajuste do índice de preços de planos de saúde coletivos deve ser feito após entendimento entre as partes, o que na prática leva a muitas distorções. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados fez uma audiência pública para discutir o assunto. Confira na reportagem da TV Câmara. As filas e falta de atendimento em hospitais públicos fazem muito brasileiro se esforçar para ter um plano de saúde, mas pagar nem sempre é certeza de satisfação garantida. No ranking do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, há 6 anos os campeões de reclamação são os planos de saúde. E metade das queixas diz respeito ao aumento de preço. Aí tem um problema.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar é responsável por fiscalizar o setor. Mas quando o assunto é reajuste, a agência define apenas o índice dos planos individuais. Ela não define o reajuste dos planos coletivos, o que cabe apenas aos envolvidos, a pessoa jurídica que contrata e a operadora de plano de saúde. Agora, adivinha o que tem mais no Brasil? Plano individual ou coletivo. O coletivo ganha em disparada, representa mais de 80% dos planos. Uma audiência na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara discutiu esses reajustes. A gente acredita que a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não tem cumprido com o seu papel. E o que eles têm alegado é que eles estão cumprindo com a legislação, com a lei. Então, a gente pretende fazer com que essa lei dê a possibilidade da Agência Nacional de Saúde punir as empresas. Nós, inclusive, ficamos surpreendidos quando não tivemos nenhum relato do representante da Agência Nacional de Saúde de uma punição nos últimos 5 anos de alguma empresa que presta serviço de saúde. Uma das coisas que a gente chama atenção também que precisa acontecer é a ANS fazer um monitoramento ativo. Assim, olha, esse reajuste aqui saiu em 500%, o que está acontecendo? Chama a operadora e vê e notifica. A questão é que ela não costuma atuar de uma maneira ativa. Ela até faz um monitoramento, mas não incide. Vê lá o valor alto do reajuste, ok, está alto, mas não faz nada. No ano passado, alguns planos coletivos chegaram a ter aumento de quase 20%, enquanto a inflação oficial, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ficou em 3,75% ao ano. Na audiência, o representante da Associação Brasileira de Planos de Saúde disse que o reajuste dos planos acima dos índices de inflação não acontece apenas no Brasil. É um fenômeno mundial. Então, quando nós falamos ali, no Canadá, por exemplo, a variação de custo médio hospitalar ela é 4 vezes mais elevada do que a inflação. Na Austrália, em alguns momentos, chega a ser 5 vezes mais elevada do que a inflação medida pelo IPCA daquele país, né, que é a inflação geral da economia. No Brasil também, a gente tem uma inflação, uma variação de custo médico hospitalar da ordem, às vezes, de 16%. Isso medido por instituições independentes, que foi o que a gente apresentou, inclusive, na nossa apresentação aqui na Câmara. E esse valor, com certeza, ele é muito mais elevado do que os índices oficiais de inflação. Quer dizer, não é um interesse da operadora aplicar índices elevados e que o cliente cancele o plano, longe disso. Só que do outro lado, do ponto de vista do plano de saúde, é preciso garantir um mínimo equilíbrio para que aquilo continue sustentável ao longo do tempo. Já o representante da ANS diz que os clientes devem acionar a agência em caso de aumento abusivo. Todos os reajustes que são comunicados à ANS, no caso dos produtos coletivos, né, que são objetos de negociação entre as partes, eles estão sujeitos já à verificação por parte da ANS. A ANS verifica, pode questionar para a operadora não só o percentual, como chegou aquele cálculo e também a cláusula contratual. Então, o consumidor que tiver dúvidas ou qualquer dúvida que tiver, procure a ANS, que a gente pode questionar a operadora, para tirar dúvidas sobre aquele reajuste, como se chegou aquele índice de reajuste que foi aplicado para o contrato, para o consumidor. Há 40 anos, o Senado Federal recebia pela primeira vez uma senadora. Eleita pelo Amazonas, Eunice Miquiles fez história no país. E no quadro Vitrine de hoje, você vai conhecer a trajetória dessa pioneira. Confira na reportagem da TV Assembleia do Amazonas. Em 12 de maio de 1979, foi assim que o Brasil soube que o Senado Federal ia receber pela primeira vez uma mulher. No Jornal Nacional, a primeira senadora do país, Brasília, Gilberto Ribeiro. Na semana que vem, a professora Eunice Miquiles assume no Senado a vaga criada com a morte do senador João Bosco da Arena do Amazonas. Ela é a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado em toda a história do Brasil. Eunice Mafalda Berger Miquiles. O peso do novo cargo a pegou de surpresa, mas ela já sabia que estava mais do que na hora. Acho que a mulher deve assumir postos os mais elevados no país, mas eu confesso que agora, nessa hora, eu realmente sinto muito pesadamente essa responsabilidade. Nascida em São Paulo,
Filha de imigrantes alemães, Eunice Berger já havia desenhado a carreira política, mesmo que de forma despretensiosa, no Amazonas. Casou com o amazonense Darcy Miquiles, filho do prefeito de Maués, no interior do estado. Foi onde começou o interesse por trabalhos sociais. Professora, ela cuidou de mais de 100 escolas pelos rincões da floresta amazônica. Minha mãe e meu pai passavam 4 meses por ano dentro de um barco. Estamos falando de uma lancha confortável dentro de um barco, visitando porto a porto, escola a escola. E foi ao enfrentar o gigante da selva que Eunice Miquiles se preparou para enfrentar os desafios em busca de uma sociedade melhor. Nos anos de 1970, ingressou no Arena e deu início ao que, anos depois, despertaria a coragem em outras mulheres para o universo político, a igualdade de direitos. O que eles entendiam de modernidade? Era apenas para elas se fazerem presentes em cima dos palanques, mas não era para elas ocuparem a cadeira que era destinada aos homens. No dia 11 de maio de 1979, Eunice Miquiles, vinda de São Paulo para Maués e depois Manaus, soube que precisaria mudar novamente de endereço, dessa vez para uma missão na capital federal. Eu fui recebida com poesia, com flores, com palmas. Não deixou de ser uma discriminação, porque não se recebe um homem assim. Mas foi uma discriminação muito simpática. Por que uma mulher ela foi recebida assim? Para ela entender que ela só estaria ali apenas para cumprir uma obrigação e que não era nenhuma obrigação de intervir e muito menos se expressar. Para começar, não tinha nenhum banheiro feminino. Quer dizer, você se sente assim, diferente, você não se sente inserido ali. Custou até você sentir, eu senti que fosse realmente uma colega deles. Eunice foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Senado quase 90 anos após a proclamação da República. Depois dela, 57 mulheres se tornaram senadoras no Brasil até 2019. Um legado para a sociedade. Nós verificamos que houve um número de mulheres maiores, candidatas efetivamente, e que tiveram oportunidade, muitas delas, de alcançar um bom resultado. Então nós acreditamos que algumas barreiras existem, mas muitas já foram vencidas. E para a história da família. Hoje ter noção de quanto ela lutou e se sacrificou com toda a atividade dela para que a gente tivesse um núcleo familiar, tivesse harmonia, tivesse paz, tivesse consideração, tivesse respeito um com o outro e aprendesse a respeitar todas as pessoas. Então, tudo que eu posso dizer hoje é agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de dizer isso à minha mãe pessoalmente. Eu tinha uma agonia, uma angústia de não poder encontrar minha mãe viva e dizer isso para ela. E hoje quero dizer, deixar registrado aqui na Assembleia, que ela honrou a Assembleia, o grande, profundo amor, reconhecimento, gratidão, orgulho de ser filho de uma mulher de muitas qualidades. Ficamos por aqui. Você pode rever esse ou outro programa no site da TV Senado, senado.leg.br/TV ou em nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!